Essa dúvida muita gente tem. Qual o jeito certo de falar ou escrever? Hoje não tem aula ou hoje não há aula? As duas soam muito bem aos nossos ouvidos, mas apenas uma está correta. Vamos ver qual? Listei aqui 5 frases ou expressões que o verbo ter foi utilizado incorretamente ao invés do verbo haver. Primeira pergunta. Tem alguém lá fora? No sentido de existir. Se existe alguém lá fora. Se é no sentido de existir, eu preciso utilizar o verbo haver. Portanto, o jeito certo de falar ou escrever seria: há alguém lá fora? Ou seja, eu usei incorretamente o verbo ter. Eu preciso utilizar o verbo haver. Próxima frase. Tem comida na geladeira? Se existe comida na geladeira, o sentido de existir. Mais uma vez eu preciso utilizar o verbo haver. Há comida na geladeira? Próxima frase. Não tinha ninguém na casa. Não existia ninguém na casa. Não existe ninguém na casa. Portanto, como é no sentido de existir, eu preciso utilizar o verbo haver. Não havia ninguém na casa. Próxima frase. Vai ter comida de sobra? Vai existir comida de sobra? Então, neste caso, o verbo ter também foi utilizado de forma incorreta. Eu preciso usar vai haver. Porque toda vez que for no sentido de existir, você precisa utilizar o verbo haver. Tem pessoas passando fome. Parece certo, né? Mas, mais uma vez, foi utilizado na forma de existir. Existem pessoas passando fome. Portanto, neste caso, eu preciso utilizar o verbo haver. Há pessoas passando fome. Portanto, há alguém lá fora? Há comida na geladeira? Não havia ninguém na casa. Vai haver comida de sobra? Há pessoas passando fome? Em todos os casos, o verbo ter foi utilizado de forma incorreta. Eu deveria utilizar o verbo haver. Portanto, na língua culta, toda vez que você vir o verbo ter sendo utilizado no sentido de existir, você deve utilizar a forma haver. Portanto, hoje não tem aula ou hoje não há aula? Hoje vai existir aula ou hoje não vai existir aula? Notou? Portanto, mais uma vez o verbo ter foi utilizado de forma correta. E o jeito certo de falar ou escrever seria hoje não há aula. Interessante, né? Gostou dessa dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não erre mais.